e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos continuar com o nosso projeto, que termina hoje. Eu vou ficar com saudade desse projeto. Projeto Palavra Viva. Hoje é o último. Olha, gente, foram 20 noites. Foram 10 semanas. Quase 2 meses e meio, semanalmente. Nós tivemos um problema que uma vez não conseguiu, lembra? Não deu certo, desligou. Nós tivemos muitas lutas, mas nós chegamos aqui no final, chegamos juntos. Obrigado a você que participou. Teve gente que participou de todos. Muito obrigado. Fica com a gente. Vamos agora para as profecias. Né? Vamos junto. Não vamos desistir, não. Opa! Pegou a sua Bíblia? Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Porque o importante é ter a Bíblia do seu lado agora. Tá? Vamos lá, então. Não vai perguntar hoje da Bíblia? Não. Porque se você não crê na Bíblia até hoje, depois de 19, desisto. Você já crê na Bíblia. Eu tenho certeza que você crê na Bíblia. Tá bom? Todos os homens estarão um dia diante de Deus, isso é um fato. Isso é um fato bíblico. Todos os homens, genericamente falando, seres humanos, um dia estarão diante de Deus. Todos. Você vai estudar isso nessa noite. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, para você saber de onde eu tirei essa ideia, essa afirmação. Todos estarão um dia diante de Deus. Eu falo as frases, você fica pensando, de onde que o pastor arrumou isso aí? Então, essas frases não são minhas. Quem dera eu pudesse fazer afirmações, né, tão poderosas quanto essa. São frases bíblicas, são frases da palavra de Deus. Eu simplesmente faço a afirmação, como se fosse minha, mas depois você vai ver que é um texto da Bíblia. Eclesiastes 12:14. Abriu a Bíblia? Eu vou ler. Diz assim: porque Deus, presta atenção, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, Deus vai trazer a juízo, haverá um julgamento em todas as obras. Todos. Quem faz coisa boa vai estar sendo julgado. Quem faz o mal vai estar sendo julgado. Obras boas e obras más estarão diante do Senhor. Sabe isso que você fez? Você disse, isso aqui ninguém nunca vai saber? Naquele dia, todos saberão, porque eles viram a público. Deus, no julgamento, ele vai colocar as obras boas e más. Mas eu não queria que soubesse. Pede perdão. Pede perdão. Quando você pede perdão e se arrepende, seu pecado é perdoado, é retirado. Muda de vida. Só isso. E lá na hora você vai receber os parabéns, né? Os parabéns. Vamos lá. Existem 3 fases do juízo. E a gente vai entender isso hoje. O juízo a gente pensa assim, não, Deus vai chegar lá, vai julgar o povo. E como é que vai julgar? Vamos ver na Bíblia. Existem 3 fases do juízo. A primeira fase é a investigação, é o chamado juízo investigativo. A segunda fase é o juízo comprovativo. E a terceira fase é o juízo executivo. Então, são 3 momentos do juízo. O juízo de Deus não se dá num estalo de dedo, ele acontece. Ele acontece em 3 fases distintas, tá? Vamos falar da primeira fase, o juízo investigativo. Vamos entender biblicamente como acontece o juízo investigativo. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e verso 7. Vamos começar aqui. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7 diz assim: vi outro anjo, Apocalipse 14, achou aí? Achou, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Um anjo voando, João está vendo, um anjo voando, e ele tem um evangelho que não termina, um evangelho que é eterno. E esse evangelho ele deve ser pregado a todos que se assentam sobre a terra, a toda nação, a toda tribo, a toda língua, a todo povo. E o evangelho eterno diz o seguinte: temei a Deus, dai-lhe glória, é chegada a hora do juízo.
Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem fez o céu, a terra, o mar é Deus. Quem fez as fontes das águas é Deus. Portanto, ele é o juiz. É ele quem está julgando. Apocalipse 18:8 diz assim. Muda aí a página, Apocalipse 18:8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome. Será consumido no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, o primeiro juízo, volta aqui para você lembrar o nome, o juízo investigativo, ele é feito, é investigada as pessoas, eu sou investigado, você é investigado, tá? Há um evangelho sendo pregado, anunciando às pessoas que há um juízo. Então, o que me preocupa? As igrejas que não ensinam que há um juízo. Porque quando o anjo lá no capítulo 14 de Apocalipse, ele sai voando e anunciando o evangelho eterno para todo mundo, ele diz, tema a Deus, dai glória a Deus, porque chegou a hora do juízo. Nós vamos estudar nas profecias quando começou o juízo. Não vou estudar hoje, porque envolve profecias com datas. E aí o nosso estudo seria muito longo. São 2 temas. Na realidade, só a profecia sobre o juízo são 2 temas, mas o tema de hoje 3, nós íamos aqui até 11 da noite e você não ia ter paciência, você já ia sumir da live. Então eu vou deixar para tratar isso num outro vídeo, tá bom? Uma outra live, nós vamos falar sobre quando começou. Nós vamos ver a profecia que indica o início do juízo. Mas existe um juízo, e eu disse a você que me preocupa quando a gente prega ou alguém prega e não fala que existe um juízo. Ah, tá tudo bem, vamos levando. Não, existe um juízo. Nós precisamos pregar isso, porque isso é um fato que nós precisamos aceitar. Existe um juízo, tá certo? O segundo juízo que eu falei para vocês, o primeiro é o juízo investigativo, o segundo é o juízo comprovativo, porque houve uma investigação e agora Deus faz um outro julgamento para comprovar aquilo que foi visto na investigação. É por que Deus, em sua sabedoria, ele faz o juízo em 3 fases? Por que Deus não sai dizendo, santo pecador, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu? Por que Deus não facilita? Porque ele não quer, diante de todo o universo, que fique dúvida na mente de ninguém. Todos têm que entender que Deus é bom, é justo, é misericordioso, é amor. Deus não destrói injustamente, Deus não castiga, Deus não mata. Quem faz isso é o mal. Para que as pessoas entendam que o mal é mal, que o diabo é diabo, Deus fez em 3 fases, com calma, tranquilo, investigou, agora ele vai comprovar, mostrar realmente que o juízo que ele está fazendo é um juízo honesto, é um juízo que nós podemos confiar a nossa vida. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 vai falar do juízo comprovativo. Apocalipse capítulo 20, verso 4. É um verso grandão. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Em tronos sentaram pessoas com autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem vai realizar o juízo comprovativo são aqueles que vão estar no céu. O juízo investigativo, ele é pré-advento, ele é antes do advento, ele é antes da volta de Jesus. Ele começou, nós vamos estudar, vou mostrar para você futuramente a profecia, ele tem uma data. A Bíblia marcou o dia, o mês, o ano para começar. Que coisa fantástica, a Bíblia é detalhada. Mas como é que eles marcaram lá atrás uma data? Pois é, Deus quem marca as datas, não somos nós, é Deus.
Tome cuidado com homens que marcam datas. Não, porque a data tal, eu estou dizendo, cuidado, isso é perigoso. Tem um pessoal, tem profetas aí que já disseram que era para ter vindo em 1914, passou para 17, passou para 19, passou para 22, marcando a volta de Jesus. Tem uns outros aí marcando com a lua de sangue em 22, em 27. Cuidado com essa gente, cuidado. É a profecia bíblica, nós vamos estudar. Mas isso é para frente. Ali o que diz assim? Foram colocados tronos, sentaram-se nos tronos pessoas. Quem são essas pessoas? São aqueles que reinaram com Cristo durante 1000 anos. Lembra quando estudamos o milênio? Volta Jesus, os ímpios morrem, os vivos, os bons. Vamos relembrar esse ponto, vai. São 4 grupos de pessoas. Bons, vivos, bons, mortos. Maus, vivos e maus, mortos. Na volta de Jesus, 4 grupos se transformam em 2, porque todos os maus que estão mortos ficam mortos e os maus que estão vivos morrem, formam um grupo. Os bons que estão vivos ficam vivos e os bons que estão mortos ressuscitam, formam um segundo grupo. Os que são maus ficam na terra, os que são bons sobem com Jesus. Nós estudamos, vimos todos os textos. Sobem com Jesus Cristo. E ali, em Apocalipse capítulo 20, verso 4, diz que eles se assentarão em tronos e lá eles vão viver, reinar com Cristo por 1000 anos. E ali eles participarão do julgamento. O que é o julgamento comprovativo? É para, infelizmente, nós entendermos coisas que hoje nós não entendemos. Infelizmente não. Felizmente nós entendemos coisas que hoje nós não entendemos. Você vai chegar no juízo comprovativo e você vai ter 3 surpresas. A primeira surpresa, pessoas que você tinha certeza que iriam para o céu, não vão estar lá. Mas como é que você vai chegar no céu e vai, Deus o livre, só um exemplo, o pastor Júlio não está. Mas por que o pastor Júlio não está? Ele pregava para a gente, por causa da pregação eu estou, e ele não está. Então, Deus vai fazer o juízo comprovativo. Ele vai mostrar para você, olha, o pastor Júlio não veio porque era um miserável. Não veio. Né? E você pensou que ele vinha. E aí Deus vai mostrar, você vai entender. Aí você vai dizer, glória a Deus, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Segunda surpresa que você vai ter lá no céu. Pessoas que você tinha certeza que não estariam no céu, vão estar. Você tem certeza que seu patrão não vai para o céu, você tem certeza que sua sogra não vai para o céu, você tem certeza que seu vizinho não vai para o céu, e ele vai, e chega lá, você olha para ele e diz, mas como? Era um traficante de droga, ele era um violento, ele era um... Pronto, Deus vai fazer o juízo comprovativo, você vai comprovar a misericórdia de Deus, você vai entender como Deus é bom, como Deus é justo, como Deus é misericordioso. Você vai entender só no céu. E a terceira surpresa é que você está lá. Porque quando você olha para a sua vida hoje, quando você olha para o quanto eu e você, nós somos miseráveis pecadores, estar no céu é uma surpresa. Então o juízo comprovativo ocorre para que todos nós possamos entender. Então vamos repetir, primeiro juízo, é o juízo investigativo. Deus está investigando a minha vida, a sua vida, começou em algum momento, vamos estudar na profecia, e esse julgamento termina na volta de Jesus. Aí voltou Jesus, acabou o julgamento. Não, tem a segunda fase, que é o comprovativo, está lá em Apocalipse 20, verso 4, onde você vai comprovar por que alguns estão, outros não estão. Você vai entender, e você vai dizer 3 coisas, lembra? Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Você vai entender lá no céu, durante um período de 1000 anos. Tá? E então existe a terceira fase do juízo, que é o juízo executivo. É a hora que a ordem final de Deus ela é executada. Vamos ver Mateus capítulo 25? Vamos entender biblicamente como será esse juízo, a terceira fase. Na realidade, o julgamento ele é um processo único. Ele ocorre em 3 fases, mas é um processo de julgamento. Tá? E nós estamos inseridos nele de uma forma ou outra, eu e você estamos inseridos neste julgamento. Mateus 25, verso 34 ao verso 41. Eu vou voltar aqui para eu ler e você me acompanhar.
35, 25, do 34 ao 41, eu vou ler. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja, é Jesus dizendo. Vamos voltar um pouquinho, porque o verso ficou meio vazio, tá? Vamos começar no 31. Quando vier o Filho do Homem, Jesus Cristo, na sua majestade, os anjos com ele, ele vai assentar-se no trono da glória. As nações serão reunidas em sua presença e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Uma linguagem figurada, uma linguagem poética, bonita, para eu e você entender. Ele vai separar, ele fez um julgamento investigativo e ele sabe quem vai ser salvo ou não. Ele separou em dois grupos. Então ele vai dizer às ovelhas, aqueles que ouviram sua voz: Vinde, benditos do meu Pai. Entrem, tomem posse do reino que está preparado. Desde quando o reino está preparado? Hein? Verso 34, desde quando? Desde a fundação do mundo o reino está preparado para você. E aí ele explica por quê. Verso 35 em diante. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Eu era um forasteiro e você me hospedou. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e você foi me visitar. Eu estava preso e você foi me ver. Então os justos, verso 37, então os justos perguntaram: quando foi que te vimos com fome, demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, nu e te vestimos? Quando te vimos doente ou preso e te fomos visitar? Aí o rei, Jesus Cristo, responde: eu vos afirmo que sempre que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. Quando você entrar no céu, você vai entrar pela misericórdia e a graça salvadora e pela bondade e o amor com que você trata as pessoas. Você obedece a Deus, guarda os seus mandamentos e isso reflete no amor às pessoas ao seu redor. Aí o verso 41 é o pessoal dos apresentados lá na frente, lá atrás, desculpa, no verso 32, como os cabritos. É o pessoal do outro lado. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E esse eterno nós vamos estudar na profecia, que não é um fogo que queima para sempre, é um fogo de resultado eterno. Tá? É um fogo de resultado. Eu vou mostrar texto na Bíblia, senão tinha coisas que tinha que estar acontecendo até hoje. Né? É de resultado eterno. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, houve o juízo investigativo, a fase comprovativa e agora é a fase executiva. O que acontece na fase executiva? Os salvos estão salvos, os perdidos serão destruídos. Vamos responder agora essa pergunta aqui. Mas quem é juiz, o advogado, o acusador, testemunho, os réus? Qual é a lei? Qual é a base? Por quê? Porque nós estamos sendo julgados, precisamos saber quem é que está julgando, quem que é o nosso juiz, quem é o nosso advogado. Vamos responder um pouquinho disso? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Eu tenho percebido que alguns dos senhores, quando chega nesses textos, nesses momentos de muitos textos, que você vai para um, vai para o outro, que você pesquisa na Bíblia, alguns gostam muito. E dizem, puxa, que coisa gostosa, a gente pesquisando, aprendendo. E alguns não gostam. Deixe-me dar uma dica para você. Se você estiver com uma Bíblia e uma caneta marcando os textos, fica muito mais gostoso. Tá bom? Daniel capítulo 7, verso 9 e verso 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a pura lã. O seu trono era chama de fogo. Suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Quem faz o julgamento é Deus, que aqui na linguagem profética é apresentado como o ancião de dias.
ancião de dia significando o eterno, e ele se baseia em livros. Deixe eu mostrar para você aqui um quadro. Eu vou sair porque você pode dar um print na tela, e esse print vai ajudar você a entender, a guardar, e depois você pode pesquisar, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a primeira fase? O juízo investigativo. Quem é o juiz? É Deus. Quem é o advogado? É Jesus Cristo. Quem é o acusador? Enquanto Jesus está me defendendo, quem está me acusando? É o diabo, Satanás. Quem são as testemunhas do que está acontecendo? São os anjos. Quem são os réus que estão sendo julgados? São os justos. E qual é a lei? Qual é a base para o julgamento? Deus julga com base em quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a base do julgamento. Na segunda fase, aquela durante o milênio, que você vai estar lá no céu. Quem é o juiz? Não é mais Deus, porque você vai participar. Talvez a melhor resposta aqui fosse Deus barra justos, mas você vai participar. Quem é o advogado? Não haverá, porque ali ele é só de comprovação. Quem é o acusador? Não tem acusador. Satanás está preso, então ele não acusa. Quem são as testemunhas? São os anjos, porque os anjos, eles participaram da primeira fase e agora estão observando a segunda. E quem são os réus? São os ímpios, porque é o momento que nós entendemos por que eles não foram. Ali Deus vai mostrar para mim, porque, por exemplo, Adolf Hitler, não estou dizendo que ele não vá, porque a misericórdia de Deus é grandiosa. Mas a gente, em nossa humanidade, a gente pensa. Vamos imaginar que ele não vá, devido ao grande maldade e assassinato que ele cometeu. Ali você vai entender, porque, não, mas eu nem preciso. Eu já sei que ele é mau. Não, você imagina que ele é mau. Você vai saber no céu, tá? Então, o réu são os ímpios. E a lei? A lei continua sendo os 10 mandamentos, porque é a base. Na terceira fase, que é a fase da execução, quem é o juiz? Agora é Jesus Cristo, porque ele volta liderando a cidade santa. Lembra depois do milênio? Os ímpios ressuscitam, atacam a cidade, vem fogo do céu e consome o mal para todo sempre. É o texto que nós lemos, que é o fogo separado para o diabo e os seus anjos. Quem volta, quem é o acusador? Não tem acusador. Desculpe, quem é o advogado? Não tem mais advogado. O advogado é só na primeira fase, antes de Jesus, antes da volta de Jesus, que é Jesus o advogado. Ele está nos defendendo. Né? Na segunda fase não precisa, e na terceira já houve julgamento, você já entendeu, não há mais advogado. Quem é o acusador? Satanás volta a ser o acusador. As testemunhas são os anjos, tá? O réu são todos, alguns sendo salvos e alguns sendo destruídos, e a lei é sempre os 10 mandamentos. Isso me preocupa. Vou sair de novo da tela para você quiser dar um print no seu celular e você guarda essa imagem para você relembrar. Lemos os textos que comprovam essas falas aqui, essa tabela, e agora você vai poder estudar, guardar. Isso é importante você ter. Agora, um detalhe. Você percebe a importância dos 10 mandamentos? Você percebe que ele faz parte do juízo investigativo? Né? Ele faz parte. Ele faz parte lá quando for o juízo, a fase comprovativa, e também faz parte da fase executiva. Agora, como é que foi anulado? Bom, não foi anulado, porque não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode. Querem dizer que anulado só foi um mandamento, só o sábado. Mas nós já lemos o texto em Tiago. Aquele que guarda toda a lei e tropeça no único ponto, ele é o quê? Isso mesmo, culpado de todos. Mas nós falamos sobre livros. Que livros são esses? Abriram-se os livros. Vamos entender. Todos os homens um dia vão estar diante de Deus, tá? E ali, primeiro livro é o livro da vida. São 3 livros. O livro da vida. São 3 fases do juízo. O que tem no livro da vida? O nome de toda pessoa que se converteu, aceitou Jesus, foi batizada,
Pastor, mas ontem o pastor Péricles disse que batismo não salva. Ué, mas eu disse isso para você também na sexta-feira. Batismo não salva. Não, quem salva é Jesus Cristo. Mas então por que o senhor colocou ali o batizado? No livro da vida tem que estar batizado. Imagina um casamento. A igreja tem um livro onde você coloca, no cartório tem um livro que você assina. Quando você fecha um documento, você fecha um relacionamento, uma aliança de amor e fidelidade, seu nome vai para o livro. O que é o batismo? O batismo é o momento que você fecha com Deus, então o seu nome, você já se converteu, você já aceitou. Tudo acontece antes. Primeiro você aceita Jesus, você muda de vida, Ele é o teu Salvador, você quer o céu. Bom, isso acontece, você mudou a sua vida. Agora você fecha o relacionamento através do batismo e o seu nome vai para o livro da vida. O segundo livro é o livro do memorial, chamado livro das boas obras. Né? Porque nós sabemos que um anjo está anotando tudo o que eu e você fazemos. Então toda tentação, porque nós ficamos pensando assim, como é que aqui a gente luta e não acontece nada? É uma luta danada e os ricos mais ricos, os pobres mais pobres, e judiam, e é injustiça, e é perseguição, e não dá. Quando tudo está sendo anotado, nós lemos em Eclesiastes, quer seja bom, quer seja mal, tá certo? Então está lá. Esse é o livro do memorial, o livro das boas obras. Toda tentação que você resistiu, está lá anotado. Você foi tentado a usar droga, não usou. O diabo te tentou a fumar, você não fumou. O diabo te tentou a responder o pai, a mãe, não. O diabo te tentou a ser desonesto, você não foi. Está lá, você resistiu à tentação. Todo o mal que você venceu. Você era um alcoólatra, cachaceiro danado. Não é mais, você venceu o mal. Está lá anotado. Toda palavra de compaixão, lembra? Quando Jesus falando, quando você atende os meus pequeninos, todo ato de sacrifício, todo sofrimento que você suporta, perseguição na escola, perseguição no trabalho, tá lá anotado. Tudo está ordenadamente anotado nos livros. Não é um livro só. Se fosse livro, era um só o livro da vida. Aceitou Jesus, está lá o nome. Mas são livros. Tem o livro do memorial. E o terceiro livro é o livro da morte. É o livro das obras más. Toda palavra frívola, toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever diante de Deus que você não cumpriu, todo pecado secreto que você acha que ninguém sabe, todo pecado não confessado. Lembra lá atrás que eu disse assim, confessa o pecado e resolveu. Confessa o pecado, sai o nome daqui, ó. Apaga aqui, volta para o outro livro, porque foi um pecado vencido. Volta aqui para você ver, olha aqui, ó. Todo mal vencido. Segundo item aqui, todo mal vencido. Então, quando você confessa que o pecado não confessado vai para o livro da morte. Mas quando você confessa, volta para o livro das boas obras, o livro do memorial. Tá certo? Então, ali estão anotados todos. Essa é a base. Deus pega tudo isso aqui, todos esses nomes, conforme os 10 mandamentos, e agora vem a decisão final de Deus para a minha vida e para a sua vida. Compreendeu o juízo? Você compreendeu? Hoje, isso aqui eu quero que você guarde isso muito claro, esse próximo quadro. Eu até tirei, eu vou voltar aqui. É o último slide da série, é a última imagem da série. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Guarde isso. Porque isso é muito sério. Tá bom? Vamos lá. Hoje, Jesus é o seu advogado. João diz assim, se algum de nós pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Hoje ele é advogado, hoje ele defende. Amanhã ele vai ser o seu juiz. O seu juiz. Sabe o que significa? Não se brinca com salvação. Não se brinca. O grande problema de nós deixarmos as coisas para amanhã, o grande problema de nós fingirmos que, tá tudo bem. O grande problema de nós não levarmos religião a sério, a Bíblia a sério, Deus a sério,
É que há um momento em que as coisas não serão tão fáceis como são hoje. Hoje é live chamando você para ir para a igreja, é pastor pegando o seu pé para você fazer oração, é o marido pegando o pé da esposa para cantar hino, a esposa pegando o pé dos filhos para devolver o dízimo, para ser fiel, para guardar o sal. Hoje nós estamos nos ajudando. O juízo investigativo, vou só contar para você, ele já começou. E eu não sei se eu já fui julgado ou não. Ele já está ocorrendo. Ele está ocorrendo. E ele começou lá em Adão, Caim, Abel, está vindo, Eva, vem vindo. Deus julga com que velocidade, a gente não sabe. É tudo especulação, se eu for falar aqui. É tudo achismo. Pela profecia eu sei que começou. Mas eu não sei se eu fui julgado ou não. Portanto, eu não posso brincar com salvação. Você não pode brincar com salvação. Não, hoje não, amanhã quem sabe. Ah, religião demais, isso cansa. Não brinque com salvação. Salvação é coisa séria. Salvação é coisa séria. Jesus morreu por você. De tão sério que é, valeu a morte do Filho de Deus. Não brinque com salvação. Pense seriamente em fazer parte daqueles que, quando o rei separar, a frase vai ser assim: bem-vinde, benditos do meu Pai. Tomem por posse a herança que foi preparada para você desde o começo do mundo. Que eu e você não façamos parte do grupo, que a frase vai ser assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Agora o reservado para vocês é o fogo, para vocês, para o diabo e para os seus anjos. Eu não quero fazer companhia para o diabo naquele dia. Eu quero naquele dia fazer parte do grupo dos salvos. E se você também quer fazer parte do grupo dos salvos, feche os seus olhos agora e nós vamos fazer uma oração e vamos pedir que Deus nos salve a todos nós. Vamos orar?